Só um minutinho, prof. Bueno, iremos em pensar. Nuestro cerebro puede trabajar en diferentes modos o estados, como cuando estamos despiertos o en vigilia, dormidos, alegres, tristes o con miedo. Estos estados aparecen porque hay zonas que ativan y zonas que frenan la actividad cerebral, mantendo um equilíbrio. De todos, o sonho é mais estudado, já que mostra claramente como o cérebro apaga certas funções e mantém outras ativas. Definição do sonho. O sonho é como uma pausa temporária da consciência, pero podemos despertar a pessoa com estímulos, como ruído ou contato. Lo que diferencia del coma, donde es un estado irreversible ante estímulos. Entonces, la persona que está en coma no se despierta con contacto o ruido. Además, el sueño tiene fases, donde pasa por momentos de sueño ligeros y por otros de sueño profundo. El sueño tiene dos tipos principales, el sueño REM y el sueño NREM. En el sueño REM es la fase de los movimientos rápidos con los ojos, con sueños muy vivos, enquanto el sueño NREM es más profundo y reparador. Durante la noche, estas fases se alternam a cada 90 minutos, pero no en partes iguales. El NREM se predomina en la primera mitad de la noche, ayudando a la recuperación del cuerpo completamente. E o sonho REM aumenta na segunda metade, favorecendo a memória e o aprendizagem. Com a idade, o tempo de REM diminui o sonho profundo e o NREM também se reduz. Por isso, os maiores suelen despertar-se mais durante a noite e dormir menos profundamente. O sonho REM associado a sonhos vívidos ocupa entre 20 a 25% da noite, em episódios de 5 a 30 minutos. É difícil despertar a pessoa durante esta fase, pero generalmente se despierta solo. O cérebro é muito ativo com o aumento do metabolismo e o encefalogramo, como que fala, amiga? Eletroencefalogramo se parece ao de la virilha. Os músculos estão quase completamente relaxados. Há movimentos rápidos de los ojos e pequenos espasmos e a frequência cardíaca e respiratória também são irregulares. Um ratito, professor. E nesta imagem se mostra um epinograma que representa os ciclos do sonho. No início da noite, predominam as fases mais profundas, importantes para a recuperação física. Já o sonho REM aparece a cada 90 minutos e vai aumentando a duração ao longo da noite, sendo essencial para a memória e a aprendizagem. O sonho NREM, ou de ondas lentas, ocorre principalmente na primeira hora depois de estar muito tempo desperto ou em vigília. É um sonho muito profundo e muito reparador, durante o qual o corpo se desacelera, donde baja el tono vascular, baja la respiración y también el metabolismo. También hay sueños, pero se recuerdan menos. Esta fase es clave para la recuperación física del cuerpo. La diferencia principal entre los sueños REM y NREM es que en REM el cerebro está activo, mientras el cuerpo casi no se mueve, y los sueños son más vívidos. En NREM, o corpo se recupera, o cérebro vai mais lento, ou seja, com ondas lentas, e os sonhos se recuerdan menos. Sobre os mecanismos do sonho, antes se pensava que ocorria só por fatiga do sistema reticular ativador. Hoje sabemos que é um processo ativo. Algumas áreas do tronco cerebral inibem a atividade para permitir o descanso. A principal evidência vem de estudos com cortes no tronco encefálico, onde sem esta inibição não há sonho. O centro clave deste processo está no puente ou pons, que é parte do tronco encefálico.
Com isso, passamos à fisiologia do sonho. Olá, doutora. Olá, gente. Buenas tardes. Bueno, yo voy a empezar hablando sobre la fisiología del sueño. Bueno, o sueño, nosotros devemos pensar nele não como um transporte ativo, mas sim como transporte passivo. Este fenômeno tem que pensar nele como um processo altamente ativo e complexo. Ele depende de ação integrada de circuitos neuronais, como neurotransmissores, péptidos, que mantêm um delicado equilíbrio entre os centros ativadores de la vigília e centros inibitores del repouso. Bueno, este equilíbrio é fundamental para garantizar um sono de qualidade e preservar as funções vitais do sistema nervoso. Agora, eu vou falar sobre 4 centros involucrados. O primeiro é o núcleo del rei. Bueno, o núcleo del rei produz e libera a serotonina, que é um neurotransmissor clave para diminuir os estímulos sensoriais e dolorosos. Bueno, agora eu vou falar sobre o núcleo do trato solitário. Ele recebe informações dos nervos vagos e dos nervos glossofaríngeos. Isto significa que essas funções viscerais, como a respiração, pressão arterial, digestão, influenciam diretamente em el sueño. Agora eu vou falar sobre o hipotálamo anterior. Bom, ele funciona como relógio biológico do organismo. Ele coordena o ciclo cardiano, ajustando nossos períodos de vigília do sono de acordo com o ambiente, luz e escuridade. Mais na frente, nós outros vamos ver como o relógio biológico ou ciclo cardiano é muito importante. Bueno, agora eu vou falar sobre o tálamo, que atua como uma porta sensorial regulando o fluxo hacia a corteza. Durante o sonho, filtra sinais externos para os ruídos leves, para que eles não interrompam nosso descanso. Pode passar, Nico. Bueno, agora eu vou falar sobre as substâncias neuroquímicas reguladoras do sonho. Eu vou falar de 4, que são serotonina, péptidos hipnóticos, acetilcolinas e orexinas. Bueno, eu vou começar falando sobre a serotonina, que é liberada principalmente por os núcleos del Reif, como eu havia falado um pouco acima, e produz a inibição cortical, diminuindo a transmissão de estímulos sensoriais e favorecendo um estado de calma. Agora eu vou falar sobre a acetilcolina. Ela se ativa especialmente durante o sono REM, como havia falado, e aumenta a atividade cortical. Por isso, sonhamos intensamente, no mesmo tempo que induz a atonia muscular, evitando que executamos fisicamente os movimentos do sono. Não sei se vocês estão conseguindo entender. É chave para o processamento da memória e a aprendizagem de funções que depende desta fase REM. Agora eu vou falar sobre os péptidos hipnóticos ou muramilo. Eles são substâncias que favorecem o sono profundo, que é o NREM. Na etapa 3, o sono de ondas lentas é mais conhecido como o fator de muramilo, identificado como um derivado das paredes bacterianas que estimula o sistema imune e promove o sono profundo. Agora eu vou falar sobre as orexinas ou hipocretinas, que produzidas no hipotálamo lateral, mantêm a vigília estável, evitando que o cérebro cambie bruscamente no sono em momentos inadequados. Bom, quando há esse déficit de orexinas, parece lá narcolepsia, caracterizada por episódios súbitos
do sono sueño diurno. Beber un poco de agua. Bueno, entonces, perdón, sorry. Entonces, estas substâncias, elas atuam como uma verdadeira orquestra química, que a serotonina inicia um sueño e a acetilcolina organiza o REM, a los péptidos hipnóticos e consolida o sono profundo. E as orexinas sostienen de la vigília e um destamilance em qualquer um deles, que conduz a transtornos mais importantes do sono. Pode passar, amigo, por favor. Bueno, agora eu vou falar sobre as etapas do ciclo cardiano e os conceitos. Eu vou começar a falar sobre os conceitos. O ciclo, um sono da vigília, funciona como um sistema de retroalimentação dinâmica entre centros neuronais excitatórios e inibitórios. Graças a este mecanismo, o organismo alterna de maneira rítmica e fisiológica entre a vigília e o descanso, garantindo a recuperação de funções biológicas e a continuidade da atividade consciente. Agora, eu vou falar sobre as etapas do ciclo. Bueno, eu vou empezar falando sobre a etapa que durante a vigília prolongada. Bueno, durante essa vigília prolongada, as neuronas ativadoras, como noradrenérgicas, histaminérgicas e colinérgicas, se mantêm em funcionamento constante. Com o tempo, essas neuronas elas se fatigam e diminuem sua atividade. Agora, eu vou falar sobre a etapa do início do sono. Ao agotar-se os sistemas excitatórios, as áreas inibitoras, como núcleo, prepriótico ventrolateral, como neuronas GABA, glamina, empezam a predominar. Isto induz o sono em REM, diminuindo a entrada dos estímulos externos. Agora eu vou falar sobre a etapa durante o sono. As neuronas, elas se recuperam da energia da função metabólica e se produzem de uma restauração de neurotransmissores que consolidam a memória e processos de separação celular. Agora eu vou falar sobre a importância clínica dessas etapas do ciclo cardiano. Bueno, esse ciclo ele garante uma alternância rítmica e fisiológica entre o descanso e a atividade consciente. Foque-se nisso. Quando esse ciclo eles se rompem, aparecem os transtornos do sono. Quais são esses transtornos? Muitos de nós vivemos eles diariamente. Alguns, né? Tem a insônia, tem a sonolência excessiva. O que é a insônia? É aquela dificuldade para iniciar ou manter o sono, né? Que muitos de nós, às vezes, temos. E a sonolência excessiva é a incapacidade para sostener essa vigília, que Joy falei um pouco agora a rima. E outros transtornos, como fragmentação do sono, desordens do ciclo cardiano e a narcolepsia. Bom, em conclusão, sobre isso, o sono vigília não é simplesmente dormir de noite e estar desperto de dia, sino um processo de retroalimentação, como Joy havia falado, neuronal, cuidadosamente regulado. Este mecanismo assegura que o cérebro pueda alternar os estados de descanso e alerta quando falta compromete tanto a saúde mental como a física. Eu vou falar um pouquinho disso agora. Agora eu vou falar das funções do sono. Bom, eu vou começar falando da maduração do sistema nervoso central. Bom, o sono, ele cumpre um papel essencial na maduração do sistema nervoso central, especialmente desde o nascimento hasta a niñez. Durante esta etapa, o cérebro estabelece milhões de conexões sinápticas e o sono profundo favorece a organização de circuitos neuronais. Agora eu vou falar sobre a consolidação da memória. Bueno, o sono ele é crucial para a nossa consolidação de memória. O aprendido durante a vigília se processa e se fixa durante a noite. O sono en REM favorece a memória declarativa, hechos e conhecimentos, mientras que o sono en REM reforça a memória procedimental. X.
Agora eu vou falar sobre a seleção sináptica. Bueno, seleção sináptica. Sim. O cérebro produz constantes novas conexões. Sin embargo, no todas são úteis. Durante o sonho, ocorre uma poda sináptica seletiva que se eliminam conexões irrelevantes e se consolidam as importantes. Esse processo mantém eficiência neuronal e evita a sobrecarga de informações. Por isso que às vezes a gente sonha e não lembra de nada. Mantenimiento de la cognición. Bueno, el sueño também assegura o correto mantenimento de la cognición e é fundamental para a atenção, razonamento e a toma de decisões del juízo crítico. Agora, eu vou falar sobre o sistema linfático. Durante o sonho profundo, ele se ativa o sistema linfático, que é um mecanismo de drenagem do sistema nervoso central. E foi isso. Pode pular, Vitor. Hola, buenas tardes, doctora. Yo voy a hablar sobre las ondas cerebrales, lo que es o electroencefalograma, un poco. Entonces, ¿no que consiste las ondas cerebrales? Son padrões de atividades elétricas que ocorrem no cérebro e refletem diferentes estados de consciência e funções mentais. A assincronia neuronal é um dos principais fatores para a gente poder entender como funciona essas ondas cerebrais. Basicamente, a sincronia se refere ao alinhamento temporal de atividades dos neurônios. Quando eles disparam de forma bem coordenada, a atividade elétrica se soma, gerando ondas de alta amplitude e baixa frequência, como, por exemplo, as ondas alfa e delta. Isso geralmente ocorre em estados de relaxamento e sono profundo, ou quando estamos em estado de foco, só que mais tranquilos. Por outro lado, já tem a parte da assincrônica. O que é a sincronia? O que a sincronia faz? Ao contrário, ela está associada forma descoordenada, dispara de forma descoordenada, o que resulta em ondas de baixa amplitude e alta frequência, como as ondas betas, que estão associadas à concentração e atividade mental intensa. Tá, e como essas ondas são medidas? Elas são medidas através do eletroencefalograma, que é o exame que é feito, que é composto por eletrodos, geralmente embutidos em um gorro, que detecta a atividade elétrica do cérebro através desses eletrodos colocados no nosso couro cabeludo. Ele é usado para avaliar o funcionamento dos cérebros em condição normal e patológica, como, por exemplo, a epilepsia, distúrbios de sono e encefalopatias. Tá. As ondas cerebrais, ela pode ser formas diferentes classificadas. Por exemplo, existem as ondas alfa, delta, teta, beta e gama. As ondas delta, por exemplo, estão associadas ao sono profundo, enquanto as ondas betas estão ligadas à concentração e atividade mental intensa. Em relação a patologias, por exemplo, no caso da epilepsia, a gente pode observar padrões anormais de ondas, como descargas epiléticas. E em distúrbio de sono, as ondas teta e delta podem estar alteradas. Explicando como funciona cada uma das ondas, a onda delta, ela gira em torno de uma frequência de 0,5 a 4 Hz. São as de menor frequência e maior amplitude, associadas ao sono profundo e à regeneração. A alteração nessas ondas delta em adultos pode indicar lesões cerebrais ou encefalopatias. Já as ondas teta, elas giram em torno de 4 a 8 Hz, a sua frequência. Estão relacionadas a estados de sonolência, meditação profunda e criatividade. Um aumento anormal das ondas teta pode estar ligado a distúrbios neurológicos como o Alzheimer. Já as ondas alfas, elas giram
em torno de 8 a 13 Hz. Está relacionada à atenção e concentração da atividade mental intensa. Níveis elevados de onda beta pode estar relacionado à ansiedade e certos distúrbios do sono. Já as ondas gamas, que não está aí, elas são acima de 30 Hz. Elas já estão associadas a processamento de informação de cognição. A alteração nessas ondas gamas, elas podem estar ligadas a condições como a esquizofrenia. Tá. E as ondas cerebrais, como elas são geradas pela atividade elétrica, como elas são geradas? Elas são geradas pela atividade elétrica dos neurônios no cérebro. A origem dessas ondas está relacionada à sincronização da atividade elétrica de grandes grupos de neurônios. Os neurônios comunicam-se através de sinapses, liberando neurotransmissores que geram potenciais elétricos. Quando muitos neurônios disparam de forma coordenada, suas atividades elétricas se somam, criando as ondas cerebrais que conseguimos medir. A principal estrutura responsável pela sincronização é o tálamo, que atua como uma espécie de central de retransmissão dos sinais elétricos. O tálamo ajuda já a coordenar a atividade entre diferentes regiões do cérebro, o que é crucial para a formação padrão dessas ondas. Além disso, o nosso córtex cerebral, que é a camada externa do cérebro, também tem um papel fundamental, porque suas diferentes áreas interagem e contribuem para o padrão de ondas também. As ondas cerebrais também podem ser influenciadas pelos neurotransmissores como o gama e o glutamato, que regulam a excitabilidade neuronal. Assim, um equilíbrio entre excitação e inibição é essencial para a formação já de ondas saudáveis. Olá, profe, buenas tardes. Eu me chamo Victor e vou falar sobre epilepsia. Para começar a falar sobre epilepsia, temos que levar as diferenças entre uma convulsão e uma crise epiléptica. Uma convulsão se define como uma atividade neuronal excessiva e descontrolada. Elas podem ser causadas, por exemplo, com convulsões febris em niños, abstinência de substâncias como, por exemplo, álcool e drogas. Hipoglucemia também é um fator que pode levar a uma convulsão. E a epilepsia é uma enfermidade crônica proveniente de múltiplas convulsões não provocadas. É uma enfermidade que atinge o sistema nervoso central e se considera crise epiléptica quando ao menos há duas convulsões em um curto período de tempo, que são convulsões que não foram provocadas. E temos dois tipos de crises epilépticas. Temos as focales e as generalizadas. Em las focales, temos a simple e a complexa. Em las generalizadas, a tônico-clônica generalizada e as crises de ausência. Vou falar sobre as quatro agora. Sobre as focales, elas se originam em uma rede neuronal localizada em um dos hemisférios, mais especificamente em uma corteza. Elas podem quedar-se localizadas ou podem propagar-se a outras regiões. Sobre a simple, a crise focal simple não há perda de consciência. O paciente vai apresentar movimentos clônicos em uma das mãos, hormigação em las manos, formigação. Também apresenta múltiplos derravos e taquicardia. E em la complexa, há uma alteração de consciência. Não há perda de consciência, há uma alteração. O paciente perde o contato com o entorno. Isso ele apresentar automatismos, como movimentos repetitivos da boca, manos, ou também caminhar sem rumo. No caso, caminhar sem rumo. O paciente ele crê que está, por exemplo, andando em uma linha recta, pero está todo torto. E como um exemplo disso, temos a marcha jacksoniana, que é uma crise que vai pensar em la área 4 de Brodmann,
que é uma área organizada de acordo com o músculo motor e a descarga elétrica desta área pode se espalhar de uma região para a seguinte. Por exemplo, o paciente vai pensar com movimentos bruscos em la boca, depois em las puntas de los dedos e posteriormente hasta los miembros inferiores. E o paciente não consegue, não se pode andar direito, por isso marcha jacksoniana. E nessas duas imagens que temos aqui, por exemplo, na imagem A, ele pensou um estímulo elétrico na região focal, em la corteza. Este estímulo, como eu les dije, ele pode quedar-se localizado ou pode se propagar a outras regiões. E diferente da imagem B. Em la imagem B, temos a ação del tálamo. Mais adelante eu vou falar sobre a crise generalizada, que também há influência del tálamo, pero acá el estímulo se salió de uma região focal, pero atingiu el tálamo. El tálamo, ele possui conexões bilaterais. Então, se atingiu el tálamo, sí ou sí, las ondas vão a los dois hemisférios, tanto ao direito quanto ao esquerdo. Diferente, por exemplo, de la crise generalizada, porque os estímulos pensaram diretamente no tálamo. Não tive um ponto focal, como nas outras crises, que ativaram o tálamo. Acá não, acá já pensou diretamente no tálamo. E teremos os dois tipos de crises. A tônico-clôrica generalizada, há perda de consciência. Então, já pensa com uma perda de consciência, o paciente vai apresentar uma rigidez muscular, ele vai se cair no chão, por exemplo, e vai ter movimentos convulsivos repetitivos, ou seja, vai ter sacudidas rítmicas em los braços e também nas pernas. E nesta pós-crise, pós-ter a crise, o paciente não vai se recordar de quase nada que passou. Não vai ter uma confusão mental, não vai saber que passou definitivamente e uma grande sonolência. E a segunda crise, que é a crise de ausência, que está mais associado a ninhos e adolescentes, o paciente não vai perder a consciência, aún tem consciência, não vai ter uma convulsão, vai manter a mirada fija e deixa de responder. Sobre os neurotransmissores implicados em la epilepsia, temos o glutamato e o GABA. O glutamato é o principal excitador. Ele vai favorecer a crise, vai passar uma despolarização excessiva por la entrada excessiva de sódio e cálcio. E o GABA, que é o principal inibidor, ele vai abrir os canais de cloro e vai passar uma hiperpolarização em la membrana postsináptica que vai inibir as descargas elétricas. Então, esse desequilíbrio entre excitação por el glutamato e inibição por el GABA vai explicar esta hiperexcitabilidade neuronal e como passa essa propagação de descargas na epilepsia. E como se trata a epilepsia? O objetivo dos fármacos é controlar ou bloquear as crises, reduzindo a excitação e aumentando a inibição. Eu les trouxe acá alguns fármacos com suas respectivas funções e há alguns 3 principais fatores que, por exemplo, quando um paciente está em tratamento de epilepsia, se ele faz essas coisas, podem interromper o tratamento, como, por exemplo, a privação de sueño. O paciente deve sim ter uma boa noite de sueño, 8 a 9 horas de sueño, e substâncias também interrompem o tratamento, como o álcool e drogas. E se a epilepsia seja fármaco-resistente, se o paciente está usando esses fármacos e não há uma melhora. Aí é hecho um eletroencefalograma para localizar o foco epiléptico, onde estás pensando
as crises e se hace uma cirurgia, porque provavelmente há um dano tisular, como um tumor no cérebro. E outras opções também são usadas, como a estimulação do nervio vago, que vai modular a atividade cerebral e diminuir a excitabilidade neuronal. E, em casos pediátricos, a dieta cetogênica, que é uma diminuição da ingestão de carboidratos e um aumento de ingestão de gorduras. Bueno, agora vou passar minha habla para Ravine e esta foi minha parte do trabalho. Graças, profe. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ravine y te voy a presentar ahora, ¿sí? ¿Está dando para mirar? Sí, Ravine. ¿Sí? Certo. Bueno, vamos a empezar. O cérebro tiene neurotransmisores, que son mensageiros químicos, certo? E dentro dele vamos falar sobre dois principais, que são a noradrenalina e a serotonina, certo? A noradrenalina, gente, a gente pode conhecer ela como algo que ela nos dá energia, nos dá aquele fogo, mexe com o sistema simpático. O que acontece? Ela aumenta a pressão arterial, ela aumenta a frequência cardíaca e ela mexe com isso, certo? O segundo, que é a serotonina, ela todo mundo conhece, certo? É aquele hormônio da felicidade, aquele hormônio que regula o sono, regula o apetite, é aquele hormônio da felicidade em si. Então, os dois neurotransmissores estão em partes núcleos no cérebro. O que acontece? Cada uma delas está em uma parte do cérebro, certo? E depois disso elas vão transmitir áxons para os seus lugares de distinção, certo? Para os lugares onde elas têm realmente que ficar. Vamos lá, então. A noradrenalina, elas ficam nos nódulos ceruleus. Onde que elas ficam? Isso é parte do tronco cerebral, tá, gente? Isso é parte do tronco cerebral, se eu não me engano, é a parte superior do tronco cerebral. O que acontece? Lá existe a produção de catecolaminas, mas a maior produção é, de fato, da noradrenalina. O que ela vai fazer? Ela vai estar nos lobos ceruleus e vão até o sistema límbico. Esse sistema límbico, gente, é algo que eu nem sabia muito que existia, só que é algo excepcional, é algo lindo. O que ele é? Ele é um conjunto de elementos. Ele simplesmente é um conjunto de elementos, certo? Esse conjunto de elementos envolve os sentimentos, o emocional, os pensamentos, as nossas memórias, tudo, certo? E como é um conjunto de elementos, cada elemento vai o quê? Vai significar algo, certo? Então, eu vou até dar aqui uma lidinha para vocês verem, para dar um exemplo. Nem precisava estar falando isso, mas vou falar. O hipotálamo mexe com o emocional em si ao todo. O hipocampo, lembrem desse nome, a gente vai falar muito do hipocampo. Ele mexe com as novas memórias. As amígdalas é com o medo, com a agressão. E tem vários outros que eu não vou citar aqui cada um. Quero que vocês lembrem, pessoal. Esses sentimentos estão lá, não são reguladores, esses sentimentos estão lá. Então, o medo está nesse local das amígdalas, certo? As novas memórias estão no local do hipocampo, não é algo regulador, e depois eu vou explicar o porquê que eu estou falando isso, certo? Ao todo, junto com a noradrenalina e a serotonina, quando elas chegam até esse sistema límbico, elas vão regular isso, aí sim, elas vão regular. Quem regula, então, pessoal, os neurotransmissores, noradrenalina e a serotonina, nesses casos, tá? Então, o que vai acontecer? Isso vai dar o sentimento de desejo sexual, é dali que sai o desejo sexual, até, não sei se a palavra libido vem desse sistema límbico, até é legal a gente procurar, né? Então, isso vai dar o sistema de punição, de recompensa, que a gente tem tudo psicológico, certo? Cirurgias envolvidas ali aonde? No sistema límbico, certo? Cirurgias envolvidas ali podem acarretar depois um tratamento de epilepsia refratária, eu acho. Refratária. Então, e após, vamos lembrar, o sistema límbico é algo que, com os anos, pessoal, esse sistema límbico vai degenerando, certo? Como qualquer parte do nosso corpo humano, certo? A gente vai ficando mais velho e aquele sistema vai degenerando. O que vai acontecer com esse sistema límbico? Também, certo? O que vai acontecer? Pode acarretar Alzheimer. Então, dando até uma breve explicação do Alzheimer, por que é com os mais velhos?
porque existe a degeneração do sistema límbico, certo? E esse sistema límbico vai o quê? Degenerar com a idade, por isso que o Alzheimer acarreta depois. É legal a gente ver essas coisas, certo? Bom, vamos lá. A serotonina também explicando a origem dele, onde ele está, estão nos núcleos de Reiff, que também fica no tronco cerebral, na linha média, certo? E envia também para o sistema límbico, como eu já falei. Bom, agora que a gente aprendeu como funciona esse sistema límbico, como que isso é, que é bonito demais a gente ver, agora a gente vai falar sobre a depressão. A depressão o quê? Está ligada diretamente com esses dois neurotransmissores, com a noradrenalina e com a serotonina. O que vai acontecer? A depressão é a diminuição desses dois neurotransmissores, tá? Então, o que acontece? Quais são os principais sintomas, né, pessoal, da depressão? É a tristeza, é a insônia, é a falta de apetite ou a exceção dela, né? Então, por que é assim? Vou explicar o porquê. Lembra que eu falei que no sistema límbico o medo, o apetite está lá? E a serotonina e a noradrenalina viajam até lá para regular? Não vai mais ter esses dois neurotransmissores. Ou seja, o medo vai persistir, a tristeza vai persistir e esses sintomas vão estar muitos altos, né? Então, menos noradrenalina, menos energia, menos falta de vontade de fazer as coisas. A gente vê as pessoas com depressão, são deprimidas no quarto, ficam no quarto, não têm vontade de levantar da cama, fazer coisas básicas da vida, certo? A serotonina é a tristeza, a desesperança, aquela amargura, aquele sentimento ruim, entendeu? E também a agitação psicomotora, que é aquele negócio de ansiedade, sabe? Quando o amigo teu fica mexendo a perna assim, toda hora, em repetição, a agitação psicomotora. Ok? Como que vocês descobriram que realmente tem a ver, né, a serotonina e a noradrenalina com a depressão? Por quê? Medicamentos como a reserpina, certo? A reserpina vai o quê? Bloquear a serotonina e a noradrenalina. Em um paciente que não tem nada a ver com depressão. Deram esse medicamento para esse paciente, bloqueando a serotonina e a noradrenalina. Viram que esses sintomas de depressão chegaram. Ou seja, isso foi uma provação que realmente a depressão tem tudo a ver com a noradrenalina e serotonina. E medicamentos que aumentam a produção desses dois, que aumentam realmente as sinapses desses neurotransmissores, vão fazer o quê? Melhoram o paciente desses sintomas de depressão, certo? Então, vamos lá para a segunda parte. Pode... Não. Isso, agora é o tratamento. O tratamento. Gente, o tratamento tem dois antidepressivos, né, que a gente pode falar. Um deles seria o quê? O inibidores de... Vou até ler esse nome. Inibidores de monoaxiase. Não tá aí. Só tá a produção dele, né? A monoaxiase. O que ela vai fazer? O que a monoaxiase faz, de fato? O que ela vai fazer, a monoaxiase? Ele vai inibir, ele vai destruir a serotonina e a noradrenalina. O que acontece? Depois de fazer a sinapse, a noradrenalina e a serotonina ainda ficam ali. O que esse monoaxiase vai fazer? Isso é normal do corpo humano, tá? Pessoas normais que não têm depressão, tá tudo bem ter isso. Eles vão tirar ela dali, para novas virem. Só que uma pessoa que tem depressão não tem muito essas sinapses desses neurotransmissores. O que vai acontecer? Tomam inibidores de monoaxiase para fazer literalmente o quê? Deixar elas ficarem mais tempo, a noradrenalina e a serotonina ativas. Então, vai acontecer que elas vão ficar mais tempos ali ativas, certo? Sem fazer essa degeneração que é natural do corpo humano, que é a monoaxiase. Segundo são antidepressivos de tricíclicos. O que eles fazem também, pessoal? É normal que a serotonina e a serotonina e a noradrenalina fiquem aonde, pessoal? Na fenda sináptica, certo? Entre dois neurônios, fiquem na fenda sináptica mesmo. O que acontece? Mas eles voltam rápido para dentro, certo? Isso é normal do ser humano. Eles, pelo quê? Pela bomba de sucção. Eles entram de volta para dentro esses dois neurotransmissores. Esse tricíclico vai fazer com que eles não voltem para dentro, que eles não saiam dali. Para quê? Para que os pacientes que têm depressão consigam ter essa sensação, ter esses hormônios na ativa por mais tempo, certo? Acho que deu para vocês entenderem. Também tem as duas, eu nem sei se é importante falar, mas eu vou falar, tá aqui. Dois pacientes com depressões têm essas duas alternativas, né? Desses dois antidepressivos. O que eles vão fazer, pessoal? Um deles é para uma depressão atípica, aquela depressão que
Cara, um dia eu tô bem, outro dia eu tô mal, um dia eu tô bem, outro dia eu tô mal. E a outra é a depressão contínua, persistente, aquela depressão que um dia eu tô mal, no outro eu tô mal, no terceiro eu tô mal também. Os pacientes de atípica, que são aquelas que dão uma melhorada, dão uma piorada, usam o primeiro antidepressivo, tá? Inibidores de monoxiase, os segundos, que é aquela depressão persistente, o segundo antidepressivo, que é o tricíclico. Bom, pode passar aí o slide, quem tá passando, acho que é o Vitor, amigo. Bom, vamos lá. Na psicomania depressiva, o que é isso? É a depressão com a mania, tá? Então, tem pacientes que não têm a mania, que não têm a depressão, só tem a mania. A mania é o quê? O excesso da dopamina, da serotonina e da noradrenalina. É o excesso, tá? Então, é exatamente isso que é a bipolaridade, psicomania depressiva, é a junção dos dois. Uma hora o paciente vai ter um pico de serotonina e noradrenalina, outra hora esse pico vai diminuir, acabou. Ou seja, vem a depressão. O pico é a mania, o paciente fica agitado, tem aquelas ideias do nada na cabeça, fica literalmente naquela mania. O desejo sexual é muito alto, todas aquelas emoções que a gente vê ali, que tem excesso de serotonina, excesso de noradrenalina, o paciente que está na mania vai ter. Então, é exatamente isso, tá, pessoal? Os dois juntos, depressão mais mania, excesso e a perda de serotonina e noradrenalina vai formar o quê? A bipolaridade, que é exatamente isso. Pode passar, amigo. Vitor. A esquizofrenia. A esquizofrenia não é uma doença, como todo mundo acha. É um conjunto de manifestações do corpo humano. Pessoal, o que todo mundo conhece, essa até é uma condição do ser humano que todo mundo tem um certo preconceito, né? Vamos lá. O que esses têm? A alucinação auditiva, tem o delírio, tem a paranoia, pensamentos desorganizados, intrusivos, alterações, rigidez nas mãos, isolamento social. Eles vão achar esse paciente que está com esquizofrenia que ele está sendo perseguido. É um sintoma básico e chave dessa condição. Vamos lá. Então, qual que é a causa da esquizofrenia? Qual que é a causa dessa condição? Não tem certa. Aí a gente vai ter que falar as três, que são as três possíveis causas dessa condição do ser humano. A primeira possível causa, problemas no córtex frontex, certo? Frontex não, frontal, né, gente? O problemas no córtex frontal, no lóbulo pré-frontal. O que acontece? É quando esse córtex frontal, o que ele mexe? Primeiro a gente tem que saber qual a função dele. A função dele é a tomada de decisões certas, são as regras, são, como que se fala muito na filosofia também, é literalmente a moral e a ética, tá? O córtex frontal é a moral e a ética, entendeu? Quando o paciente está com aquilo, com algum problema, o que acontece? Não vai ter isso, ou seja, ao contrário, o paciente vai ter pensamentos desorganizados, igual todos os sintomas que eu falei, entendeu? As sinapses glutamentosas sensíveis não se comunicam direito, ou seja, literalmente acontece isso. As sinapses, pessoal, não vão se comunicar direito, ou seja, elas não sabem naquele local danificado, tá? No local danificado do córtex frontal, o glutamato não vai se comunicar direito um com o outro, ou seja, vai perder a função daquele local e vai dar os sintomas que eu acabei de falar. Ai, mas tem alguma prova? Não tem alguma prova concreta, mas tem várias pequenos, como que é o nome? Exemplos, certo? Um exemplo é o macaco. Os macacos, quando eles batem tem alguma lesão no córtex frontal, gente, eles têm os mesmos sintomas da esquizofrenia. Ou seja, dá para provar um pouco essa tese que é a danificação do córtex frontal, né? Agora, o segundo, excesso de dopamina. Esse até é um pouco clichê, a gente está explicando, porque tudo que eu falei, a dopamina na esquizofrenia. O paciente com muita dopamina vai dar esses sintomas de esquizofrenia. Até a gente falando da mania, da depressão, da bipolaridade em si, é um sintoma da esquizofrenia, quando a pessoa está em mania, certo? Mas aí na esquizofrenia a pessoa está sempre em mania. Uma coisa também legal de sabermos, o paciente com Parkinson, ele tem que tomar um medicamento chamado L-Dopa, certo? Porque ele não vai ter a fabricação de dopamina no corpo, o paciente com Parkinson. Ele vai ter que tomar o L-Dopa,
Gente, os pacientes que tomam L-Dopa ao longo do tempo também apresentam sintomas psicóticos parecidos com a esquizofrenia, né? Então, a gente pode também falar que a possível causa seja o excesso da dopamina. Agora, o terceiro seria alterações do sistema límbico. Isso também é clichê a gente falar, que eu já expliquei todo o sistema límbico aqui pra gente, e a gente consegue ver realmente que o excesso daquilo ou alguma alteração naquele sistema pode sim acarretar a esquizofrenia. Bom, pode passar. Beleza. O Alzheimer, pessoal. O Alzheimer, que tristeza. O Alzheimer, ele é o transtorno neurodegenerativo progressivo. Progressivo por quê? Por conta da idade, tá? Ele é progressivo, não é algo do dia para o outro. Ele se progride. E com pessoas idosas, já expliquei no começo da apresentação. As pessoas idosas acontecem porque vai danificar o sistema límbico. O que acontece? Ele normalmente, isso é o normal do ser humano, ele degenera com a idade. Ou seja, degenerando vai afetar quem? O hipocampo, é onde cuida das nossas memórias. Então, é por isso que com as memórias danificadas ali no hipocampo, lá no sistema límbico, o paciente acarreta o Alzheimer, que é a perda da memória, um dos sintomas, né? Então, explicando aqui a idade, é por conta disso. O que o paciente vai ter? Todo mundo acho que já conhece um pouco, infelizmente, essa doença que é triste, né? É a perda da memória, é a linguagem do paciente, a linguagem, ele vai falar algumas coisas desconexas também. E agora vamos lá. Progressivo por quê? Progressivo também porque o paciente começa a perder memórias recentes primeiro. Isso é por quê? Por que, Ravine, que perde as memórias recentes primeiro? Por conta que é uma memória recente, uma memória que acabou de ser criada? Claro que não. É porque atinge quem primeiro? Atinge primeiro o hipocampo. O hipocampo cuida das memórias recentes. Depois, a doença atinge o córtex, que é onde estão as memórias antigas. Então, é só por isso, tá? Porque atinge primeiro o hipocampo e depois atinge quem? Atinge o córtex. Somente por isso. Então, realmente é isso. O acúmulo... claro. O acúmulo de beta-amiloide nas mutações genéticas. O que acontece? O acúmulo... Por que o paciente sofre o Alzheimer? Por conta do acúmulo de beta-amiloide, certo? Eles acumulam mesmo. E não era para estar acumulando. Só que o paciente acumulando aquilo prejudica a comunicação. Também a proteína dentro dos neurônios, que é o normal acontecer, a proteína dentro dos neurônios, só que o acúmulo delas, que era para... Literalmente, gente, o acúmulo de proteína era literalmente para ajudar o acúmulo de amiloide, para desfazer aquilo. Só que quando o paciente vai ficando mais velho, não vai ter tanto isso, sabe? Então, literalmente, uma coisa acarreta a outra. Muita proteína dentro dos neurônios vão estar matando ele, tá? Que a correta não vai ter quem? A destruição do acúmulo de amiloide, de beta-amiloide, que vai também acarretar, infelizmente, o Alzheimer, tá? Sobre a síndrome de Down, a pessoa que tem síndrome de Down era para ter 2 cromossomas, ele tem 3, né? A pessoa que tem síndrome de Down. Isso acarreta o desenvolvimento do cérebro mais cedo, que também acontece, então, a chegada do Alzheimer mais cedo, e também o acúmulo, porque ele vai ter mais do que nós. Então, esse acúmulo também acumula a beta-amiloide, acumula a proteína que é essa APOE4, tá? Acumula, então é por isso que o paciente tem. Também o infarto acarreta, a segunda maior causa de Alzheimer é após o infarto. Por quê? Tem uma artéria, que o infarto é isso, é a isquemia, né, dessa artéria. O que vai acontecer? Essa artéria vai ter algo prejudicando a passagem de sangue nela. Vai acontecer o quê? Não vai ter oxigênio passando. O paciente teve infarto. Infarto sem oxigênio, os neurônios, os neurotransmissores, gente, eles morrem em minutos. Ou seja, a perda desses neurotransmissores acarreta também o Alzheimer, né? Então, sobre o infarto, eu acho que é isso. O paciente o sexo que mais tem, infelizmente, o Alzheimer é a mulher, depois da terceira idade. Então, é algo muito triste de falar, mas acontece, temos que estar falando, né? Bom, é isso, pessoal. Eu acho que esse foi o nosso trabalho. Muito obrigada, né? Muito obrigada aí por todos que assistiram.